Parece que eu vou fazer mais um vídeo sobre o opositor inferior. Aquele dia né? É porque eu estou alinhando uma visão a uma concepção filosófica e espiritual que distingue o poder criativo de Deus, ou o Ser Supremo, né? Da força destrutiva que se opõe à sua obra. E essa distinção é profundamente simbólica e teológica, baseada na ideia de que o Criador, Deus, é a fonte de tudo o que é positivo, construtivo e gerado pelo amor. Enquanto o opositor, aquele que age contra essa força criativa, é inferior em sua essência, pois sua função não é criar, mas destruir e distorcer. A gente vê bastante isso na política, né? Pois é, a gente tem que prestar atenção. Deus, como a força suprema e criadora, na tradição teológica, Deus é visto como a fonte absoluta do bem, da vida e da criação. Ele manifesta-se como princípio construtivo, gerando o universo e tudo que nele habita. A criação divina é movida pelo amor incondicional, que é a força mais elevada, a energia de construção e expansão. A teologia cristã, por exemplo, afirma que Deus é amor, está lá em João, e o amor é visto como o motor de sua criação. Isso implica que qualquer ação ou intenção que constrói, nutre ou promove o bem-estar é uma extensão desse poder criativo divino. O Criador está sempre orientado à expansão da vida, da consciência e da harmonia. Já o opositor inferior, em contraste, o que muitas tradições chamam de diabo ou adversário, não pode ser colocado no mesmo nível de Deus, pois ele não cria, ele destrói, distorce e corrompe. Por essa razão, chamo essa força de opositor inferior. É uma energia que age contra o movimento natural do cosmos, que é o de criação e evolução. Seu papel é negativo e reativo, e não proativo. Ele não possui o poder de gerar novas realidades, mas somente de corromper aquilo que já existe, manipulando, distorcendo. A oposição ao amor. Essa ideia de oposição ao amor está presente em várias tradições espirituais. No gnosticismo, por exemplo, o mundo material é muitas vezes visto como uma criação de um ser inferior, o que se opõe à luz divina. A luta espiritual, então, não é entre dois iguais, mas entre uma força criativa superior e uma força de resistência inferior. O que te liberta e o que te manipula. Do ponto de vista espiritual, o amor é a força criadora expansiva do universo. Toda ação destrutiva é, portanto, uma tentativa de se opor a esse fluxo natural do amor. É aqui que entra a visão do inferior. O opositor age por medo, inveja, ressentimento, energias que são, por sua natureza, limitadas e incapazes de construir algo duradouro ou real. A inferioridade não é de poder, mas de propósito. Embora o opositor tenha poder em certos contextos, como na esfera da destruição e da tentação, esse poder é inferior, pois ele não serve ao propósito mais elevado do universo, que é o crescimento espiritual, a expansão da consciência, entende? E a unificação através do amor.
Seu papel é, portanto, limitado a níveis inferiores de experiência. Ele é um obstáculo à resistência que devemos superar no caminho da evolução espiritual. Ele é exatamente o que devemos que superar. A inferioridade, então, não está relacionada à falta de impacto, mas ao objetivo último da sua ação. O que destrói, desvia e corrompe não é um Criador. É um obstáculo no caminho do Criador. Por isso, Deus é o Criador superior e o diabo, ou opositor, é a força inferior que só pode agir no terreno da resistência ao bem. A escolha humana e a superação do opositor. Como seres humanos, estamos no ponto central entre essas duas forças, a força criadora e a destrutiva. A verdadeira jornada espiritual está em reconhecer a inferioridade daquilo que tenta destruir nossa conexão com o Criador e optar conscientemente por alinhar-se ao amor e à construção. Quando escolhemos viver de acordo com o amor, superamos o opositor inferior. Assim como o Criador age pela expansão e transformação positiva, somos chamados a nos alinhar com essas energias e a superar o medo, o ódio e a destruição, que são os instrumentos do opositor. O opositor, ele usa o medo como se fosse uma cerca, te cercando, te limitando, te anulando. Um caminho para todos os seres. Essa visão pode ser aplicada em uma escala universal, em todas as tradições e crenças, em crenças espirituais. O bem, o amor e a criação estão sempre do lado da construção e do crescimento. As forças que tentam nos impedir de evoluir, nos manter no medo ou no egoísmo, podem ser vistas como oposições inferiores. Não porque sejam necessariamente fracas, mas porque seu objetivo final não leva à evolução ou ao propósito superior da existência. Reparem como eles vêm tratando as doenças atualmente, causando muito pânico, muito medo. Desperte, acorde, presta atenção. Bom, o que vamos tirar como conclusão? O termo opositor inferior resume de maneira clara e objetiva a diferença fundamental entre as forças que constroem e as que destroem. Deus, o Criador, é o princípio supremo, a fonte de toda luz de vida. O opositor, por outro lado, é uma força temporária, transitória, que apenas impede temporariamente o fluxo criativo. Ao alinhar-se com o Criador, você se alinha com a força superior do universo, a força que dá vida, amor e propósito. E ao reconhecer a inferioridade do opositor, você entende que o poder de criar, de amar e de evoluir está sempre ao seu alcance, porque ele vem de uma fonte divina. O que cria é superior, o que destrói é o opositor inferior. Olá, seres de luz, como estão vocês? Estamos já, né? Já estou na metade desse vídeo, ou quase no final, falando mais uma vez sobre Deus. E até do opositor, mais uma vez. Mas é porque hoje eu quero falar sobre o amor. O amor é a essência criadora e transformadora do universo, aquilo que dá sentido à vida, promove a harmonia e sustenta a existência. E o divino manifesta-se no amor e de todas as formas, no ato de criar, no cuidado ao próximo, na empatia e no desejo de conexão e união. O Criador
Deus é a própria personificação desse amor, a fonte que gera vida, beleza e ordem. Quando falamos de amor, falamos de uma força que não apenas constrói, mas evolui e transcende, elevando o ser humano ao seu potencial mais elevado, o amor divino, como ensinado por várias tradições religiosas e espirituais. Une, multiplica e expande o que toca. Ele é o princípio do superior, pois ele cria pontes, enquanto o ódio e o egoísmo constroem muros, aquela cerca que nos limita, nos aprisiona. O opositor inferior é a destruição do amor. Por outro lado, o opositor inferior, que chamamos de destruidor ou de age de forma contrária a essa força criadora. Ele se alimenta do egoísmo, da ganância, do medo e da ignorância, todas formas de ausência de amor. Quando o amor é removido, dá-se espaço para que a destruição e o caos prevaleçam. Esses são os territórios do opositor, o campo em que ele semeia discórdia. No contexto do amor e do ódio, o opositor inferior é a força que divide e destrói, onde há guerras, Estamos vivendo tudo isso agora, divisões, preconceitos, violências ou exploração. Vemos o reflexo da ausência do amor. A guerra, por exemplo, é a manifestação máxima desta oposição. Ela é movida por ganância, medo e sede de poder. Tudo o que contraria os princípios do amor, que busca a paz, o respeito e a cooperação. O divino em tudo pelo amor. A visão do divino no amor nos ensina que toda a criação nasce de um desejo de conexão, de crescimento e de preservação da vida. As forças do bem, sejam espirituais ou humanas, sempre atuam para promover a vida em sua forma mais abundante, através de atos de bondade, de cuidado com os outros, de proteção do ambiente. Vemos o reflexo da ação divina. O amor é inclusivo e compreensivo, e onde ele reina, a criação floresce. O amor pode ser visto no simples ato de cultivar uma amizade em um gesto de perdão, ou no cuidado com a natureza. É a energia que mantém as famílias unidas, que cria sociedades harmoniosas e que possibilita o avanço do conhecimento e da sabedoria. A guerra, o egoísmo e a destruição, estes, em contrapartida, onde há egoísmo, o amor se extingue e o opositor inferior ganha terreno. O egoísmo é o impulso que coloca o eu acima do nós, que vê o outro como inimigo ou recurso a ser explorado, em vez de ser digno de respeito e amor. A guerra, o ódio e a ganância são consequências naturais dessa desconexão com o amor divino. A guerra é o cenário em que o amor é substituído pelo ódio, pelo desejo de dominação e pelo desprezo à vida humana. Ela simboliza a ação do opositor, aquele que se opõe à criação e, ao contrário, visa destruir tudo que o amor construiu. Você já viu uma cidade, casas, famílias em uma guerra? O despertar para o amor divino. Despertar, gente. O chamado espiritual é, portanto, um despertar para o amor. Uma reconexão com a essência divina que habita em cada um de nós.
O amor não é apenas uma emoção, mas uma força criativa que nos conecta ao Criador e a todos os seres ao nosso redor. Cada vez que escolhemos amar, em vez de odiar, perdoar, em vez de vingar, ajudar, em vez de explorar, estamos nos alinhando ao Criador e rejeitando o influente, porém inferior, poder destrutivo do opositor. Ao escolher o amor, criamos paz. Ao optar pelo egoísmo, criamos separação e destruição. A transformação pelo amor. Esse princípio é universal. Onde o amor prevalece, a vida floresce. Não importa a cultura, a religião ou a filosofia, todas as tradições espirituais reconhecem o poder transformador do amor. Ele é a ferramenta mais poderosa para transformar o caos em ordem, o ódio em compaixão e a escuridão em luz. O amor é, então, a força criativa superior e o ódio, movido pelo egoísmo e pela destruição, é o poder inferior do opositor, que tenta interromper o fluxo da criação divina. Mas assim como a luz sempre dissipa as trevas, o amor tem o poder de superar a destruição e a guerra, pois é a verdadeira essência do divino. Essa é uma mensagem profunda que podemos levar ao mundo. O amor é a chave para a cura, a reconciliação e a criação de um futuro em que o poder superior do Criador prevalece sobre qualquer força destrutiva. E para quem deseja se aprofundar em temas como amor, espiritualidade e o divino, eu te convido a acompanhar a série especial sobre Deus aqui no canal Portal em Luz. Lá, exploramos as questões mais profundas de nossa existência e do amor, e como podemos transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor através da luz divina. Não se esqueça de comentar, curtir e seguir o canal para que possamos continuar espalhando mensagens de reflexão e despertar espiritual. Quando deixamos que nossos sentimentos sejam guiados pelo medo, nos desconectamos da criação divina. Desafie-se a jogar luz sobre esse medo. Observe a situação com os olhos do Criador e pergunte-se o que está sendo construído ou destruído. Escolha sempre construir com amor. Este é um convite para todos nós. Olhar além das sombras e ver a verdadeira luz da criação. Gratidão e até breve.